E hoje está começando mais um programa aqui da Super e Telecom, nosso podcast. E aqui comigo, Toninho Coelho e também Jamir Khalili. Ele que é vereador, atual vereador, né? É também advogado, muito conhecido no meio público, né, Jamir? E também é ex-secretário municipal de governo do André Merlo. Isso, secretário municipal de Fazenda e Planejamento. Isso, muita coisa, né, Toninho? O homem dos cobre. E hoje nós vamos conversar sobre política. Isso aí. Assunto atual, sempre atual, né, Sempre Jamir? atual. Pois é, o senhor foi secretário da Fazenda aqui do nosso município. E como que é administrar os cofres de uma cidade do porte de Valadares, né? A cidade que tem tantos problemas, né, em vários assuntos, na saúde, na educação, né, em várias... Mais o que, Toninho, que tem problema na cidade? Em vários. Arrumar os buracos da rua. Infraestrutura, zeladoria, agricultura, né? Esporte, lazer, amigo, para todo lado, né, É Jamir? muito difícil. Mas a gente tem uma mania, e isso vale para qualquer cidade, de achar que a nossa cidade é mais especial do que as outras, até para os problemas, né? Esses são problemas compartilhados por milhares de cidades, né? Nós já passamos aqui por gestões muito eficientes, por gestões também pouco eficientes, então é natural, dentro de uma gestão pública, né, que a gente passe por esses momentos desafiadores. Davi, você acha que essa proposta de reforma tributária vai beneficiar os municípios? Olha, tende a simplificar mais para a questão da geração de emprego, né, geração de negócios. Um dos problemas centrais da tributação, que eu tenho apontado, inclusive como secretário de Fazenda, eu sempre falei isso muito com a auditoria fiscal, é a complexidade. Por exemplo, você pegar uma escola de inglês com 3, 4 professores, ela tem que... É tanto documento que ela tem que produzir que muitas vezes o negócio dela, que é dar aula de inglês, fica escanteado por um outro negócio que não é o negócio dela, que é prestar conta, né? Mas como é que vai se fazer com a partilha dos impostos? Mas entre o Estado, entre o município, o Estado e o governo federal? Eu não me preocupo muito, porque por duas coisas. Essa reforma tributária que tem sido proposta, ela, em primeiro lugar, ela vai aumentar a alíquota do ISS. Então, do ponto de vista do município, ele não vai sair perdendo, né? Essa é uma questão, inclusive, que o empresariado, as associações precisam observar. Porque hoje a alíquota média de um ISS é 5%. Com a reforma proposta, que já vem desde o governo Temer, essa não é uma proposta só deste governo, né? Ela veio em todos os governos sendo defendidos pelo Executivo, a alíquota passa para 19%. E quem paga essa conta? E quem paga essa conta é o consumidor, né? Porque isso necessariamente vai para o preço do produto. Agora, ela tem uma vantagem operacional, que é a simplificação do sistema. Ao mesmo tempo que você vai ter um aumento da alíquota do ISS, você vai ter uma padronização, no caso do ICMS, do IPI, e isso pode resultar num benefício do ponto de vista administrativo. Agora, do ponto de vista do município, isso vai depender muito do escopo da partilha. Se somos nós que vamos arrecadar ou se é a União que vai arrecadar, não interessa. Interessa é o quanto que vai entrar nos cofres públicos, né? A União tem uma vantagem, viu, Toninho? Que é o seguinte, como ela está mais distante do contribuinte, ela profissionaliza mais a gestão de cobrança de tributos, né? Estou pensando e estou discutindo aqui somente do viés do governo, né? Eu, como cidadão, obviamente, estou pensando também nesse problema, né? Que você tem um aumento exagerado na proposta da alíquota do ISS. Agora, do ponto de vista dos governos municipais, para cidades menores, que não tem corpo técnico, não tem auditoria fiscal, é uma boa, porque você vai transferir isso para um arranjo muito mais complexo do ponto de vista da abrangência nacional, né, do que ele ali. O prefeito de uma cidadezinha pequena, ele vai na padaria e o cara reclama com ele. Sabe o que eu penso, Jamir? A gente vive na cidade. Os grandes problemas... Na cidade. Na cidade. Só que essa partilha, ela, pelo que a gente sabe, ela é totalmente desfavorável ao município. O governo federal é que abocanha a maioria dos recursos, não é isso? O grande dilema do federalismo brasileiro, na verdade, é esse repasse de funções também. Porque
abocanhar uma maior parcela não teria problema nenhum se as maiores funções não estivessem com a gente. Eu acho que o que a gente vai precisar equilibrar, e aí a União, ela padroniza muitas políticas públicas, né? Então, por exemplo, você pega o Minha Casa Minha Vida. É padrão para todo município, e os municípios são distintos. E você falou uma coisa, Tony, que é fundamental, que a gente vive é na cidade. Os problemas mais significativos da nossa vida está na cidade. E é geralmente o prefeito, só para poder falar, a ONU, por exemplo, quando ela criou, vocês lembram do IDH, né? A gente usava muito o Índice de Desenvolvimento Humano. A primeira versão do IDH era que quem tinha que gerenciar eram os governos centrais. Agora, com as ODS, né, que é o IDH 2.0, né, é o ODS que a gente utiliza essa expressão, a ONU inverteu totalmente. Ela falou assim, não, agora os problemas são das gestões locais. Agora, deixa eu te perguntar, você que é vereador, foi secretário da municipal, no seu ponto de vista, quais são os principais problemas de Valadares? Do município de Valadares. Eu acho que o primeiro problema que a gente tem, eu falo que a gente tem 2 grandes problemas. Fora a falta de orçamento. Né? A questão financeira do município não é nem que ela não tenha. Valadares tem um bom recurso. Valadares é uma cidade que historicamente se equipou tributariamente, né? Você pega a auditoria fiscal, ela já é constituída por servidores concursados de longa data. Então, nós temos, sim, uma institucionalidade fiscal bem desenvolvida. O problema de Valadares, do ponto de vista financeiro, é a dívida pública, que é muito alta. Então, a gente paga hoje, Tony, muito juros, muito parcelamento. A gente tem uma dívida do IPREM muito alta. A capacidade de investimento, de endividamento fica baixa, praticamente, né? Com a dívida. Porque se a gente não tivesse a dívida... E não é uma dívida, porque a gente investiu. Não, a dívida de falta de gestão mesmo. Mas esse ele está falando do maior problema. Agora, os 2 maiores problemas na execução da tarefa que nós temos aqui é infraestrutura urbana, que é buraco mesmo. Tem buraco mesmo, né? Tem buraco. E é um dilema que é o seguinte, porque hoje não adianta eu só colocar massa asfáltica. Você tem que furar a terra, você tem que rever o encanamento do SAAI, você tem que rever os encanamentos. Né? E isso é o seguinte... Quer dizer, a gente passa, Jamir, na rua e fala assim, gente, será que o André não anda nessas ruas? A gente fica questionando, e o prefeito, não, né? Claro ele anda, e quando eu ando com ele, a gente até fala, cadê o prefeito da cidade? É porque se você for fazer uma transformação profunda em infraestrutura, você vai gastar muito. E como a gente não tem essa capacidade de investimento... eu falo sempre o seguinte, a pessoa quando ela fala assim, mas então vire prefeito, mas dê uma solução hoje. Porque a solução é tirar a pavimentação, colocar uma nova pavimentação para longo prazo. Esse asfalto é da época do primeiro governo do Mourão. Ou do primeiro governo dos seus lá, do Toninho, vice. Eu estou falando mentira? É o Ronaldo Perim e o Rui Moreira, que praticamente... deram, né, a conotação viária da cidade. E esse é dessa época. É de 30 anos, 40 Jamir, anos. E você que é tão próximo assim do povo, né? O sofrimento do povo, você deve ouvir muito, né? Não só essa questão, mas muitas, né? É porque porque a gente vive isso, né? Eu tenho aluno, eu dou aula, então o aluno reclama da mobilidade, o aluno... Da Univale, você dá aula na Univale? Eu dou aula na Universidade Federal. Na Univale você ia ouvir ainda mais, né? Ali é aquela porta, né? A porta é o caso. O outro problema que Valadares tem, que é grave, é a saúde. E a gente tem um dilema federativo, porque Valadares praticamente honra com os compromissos da região do Vale do Rio Doce. É muito pesado, né? É muito pesado, porque... Por exemplo, se acidenta na BR, quem suporta é o ônus fiscal do município. E não adianta falar assim, mas tem convênio. Mas o governo do estado não paga os convênios que ele tem que pagar. Esses são os principais, mas tem ainda rede de esgoto, né? Tem um problema agora, do Jamir, certeza. E que o Teatro Tiá é um problema grave, né? É justamente isso que eu ia perguntar, porque tem promessas de campanha, né, que ainda não foram cumpridas, né? Várias, né? Além da açucareira, o que preocupa, por exemplo, a questão do aeroporto. O aeroporto. É um problema. Ele é um problema, veja só, para a gente também fazer uma análise aqui em 3 dimensões.
A primeira dimensão é dos aspectos técnicos. O aeroporto de Governador Valadares, eu estou falando com muita tranquilidade, quem está nos assistindo pode falar assim, eu duvido, mas eu convido a aprofundar nessa questão. Do ponto de vista da técnica do aeroporto, nós já chegamos no limite máximo de segurança possível para um aeroporto que está ombreado com uma ferrovia. A gente não consegue mais aumentar o nosso grau de segurança. Mas a gente hoje preenche todos os requisitos. Inclusive a Azul, hoje, ela faz muito poucos voos transferidos para Ipatinga. Esse ano, nos 3 primeiros meses de chuva, né? Se a gente teve 3, mas o que mudou? O gerente do aeroporto levou a sério as normas de segurança. Aeroporto é segurança. Aeroporto não tem outra questão. É segurança. Você não ter capim, você ter limpeza periódica. E isso está resolvido em Governador Valadares. Aí nós temos outros 2 problemas na questão do aeroporto, que um é a infraestrutura. Bem, aí é comodidade. Você fala ter um bom banheiro, né? Eu defendo que é o seguinte, nós não vamos conseguir terminar aquela obra é muito cara, o dinheiro que está na conta já não vale o que ele vale. Eu sou a favor, é o seguinte, nós tínhamos que fazer uma reforma naquele pequenininho que a gente tem, porque nós temos uma vantagem no nosso aeroporto. Nós chegamos muito rápido no aeroporto, então o tempo que nós passamos no aeroporto é muito pouco, pequeno. Então a gente não precisa de um grande restaurante, a gente tem que ter uma lanchonete, tem que ter um banheiro, especialmente as mulheres, né? Porque imagina, você tem um problema ali com criança, né? Nós não estamos quando eu saio com minhas 2 meninas é um suplício. E você tem um outro problema do aeroporto de Valadares, né? Do acesso a avião, que é o sistema de aviação civil brasileira. O Brasil é um país que passa por uma crise profunda da aviação civil. Veja que se você quiser ir para Goiânia, dificilmente você acha um voo direto de Belo Horizonte a Goiânia. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir... Porque você tem 3 empresas. Você tem a TAM, a Gol e a Azul. Você não tem muitas outras operadoras de aviação civil. Jamir, outra coisa que preocupa é a questão do hospital regional. Será que sai mesmo agora? Ô, Toninho, vou falar com você. Olha, eu acredito o seguinte, o governo Zema é um governo um pouco mais pé no chão, né? Sério, né? Ele é sério. Você vê que o Zema não é uma pessoa de luxo, ele não tem uma organização partidária que ele tem que dar conta. Você foi vice-prefeito, eu sou vereador, você sabe quando a gente está envolvido na política, né? Há um peso do compromisso partidário que a gente traz e que muitas vezes... muito negativo, dependendo da situação, muito negativo. O que aconteceu com o Pimentel, de certa forma também o que aconteceu com a Aécio, né? O Zema não tem isso. Então, acho que é uma probabilidade. Agora, veja só, qual que é o problema que a gente viveu na administração pública brasileira ao longo dos últimos 20 anos? São as obras megalomaníacas. Faz um hospital regional enorme, a gente não consegue terminar. Faz uma universidade federal enorme. E o mais grave, sabe o que é, Jair? Não é construção, é a manutenção daquilo. Manutenção, fora isso. Né? Se a gente tivesse, olha só, se a gente tivesse tido um projeto menos ambicioso para a melhoria do hospital municipal que nós temos, talvez hoje nós estávamos com esse problema resolvido. Se a gente tivesse um projeto menos ambicioso para a universidade federal, que não fosse colocar ela lá, mas colocar ela no centro da cidade, onde tem transporte, já tem infraestrutura, hoje a gente não teria o problema que a gente tem. Então a gente precisa, como político, diminuir as nossas ambições. Porque a cidade é grande, quanto maior, tem mais problema. No caso do teatro, a Tiaia, por exemplo, a gente citou mais cedo, eu quero que você fale do teatro também. Como é que... O teatro, eu vou perguntar pelo teatro, porque eu fui presidente da FUNSEC, entendeu? E o teatro da Tiaia sempre teve no meu coração, entendeu? E parece que está pronto. A informação que eu tenho, deixa eu te falar, a informação que eu tenho, não sei se é verdadeira, é que está pronto. Está faltando algumas coisinhas lá, mas que está se aguardando a próxima eleição para poder... soltar. Não sei se isso é verdade. Não sei, né? Eu não posso falar porque assim, hoje eu não estou mais tão próximo, eu não acredito. Eu acho que a gente passou agora, para vir para cá, eu passei ali perto, né? Me parece que agora é mais uma questão de estética mesmo, para se resolver.
Agora, o teatro, nós temos uma vantagem operacional, que é o seguinte: primeiro, que você teve dinheiro privado, né, vindo da Vale. E segundo, que a gente não tem convênio com nenhum órgão. Então, a prestação de contas é só dentro da própria prefeitura. Isso dá agilidade. Porque, por exemplo, você falou da questão da açucareira. O problema da açucareira não é só o município. O município tem que funcionar, a empresa contratante tem que funcionar e a Caixa Econômica tem que funcionar. Se ela não funcionar, porque essa não é uma obra de um só gestor. Ela é uma obra de 3 gestores. Então, isso sempre é... Quanto mais ator você envolve numa obra... A gente poderia conversar o dia inteiro. Isso. E eu gosto, você gosta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que está muito polêmica. É a questão do SAI. Isso. Do SAI. E nós viemos aqui para falar dessa concessão. Não. É porque é um assunto do momento, né? Isso. E acho que isso é muito importante quando vem o debate, porque a gente também fica... conhecendo, né? O que eu tenho falado, Tony? Eu sou uma pessoa que eu sou pragmática. Eu não defendo nem essa ideia de que só tem que ser público, nem a ideia de que só tem que ser privado, né? Eu acho assim, o mercado tem problemas graves e o poder público tem problema grave. Nós temos benefícios sendo público e temos benefícios também sendo privado. Qual é o problema hoje que eu vejo no saneamento básico e por que eu defendo a concessão? Veja, eu não acho que a concessão vai resolver todos os problemas. Não quer dizer que a gente vai acabar o processo de concessão e, beleza, 30 anos de alegria. Não, 30 anos de muita fiscalização, mas deixa eu te falar para você, de cobrança. Nesses últimos tempos, né, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, foram privatizados um punhado de coisa. Sim. A telefonia. Sim. Antigamente a nossa telefonia era muito precária. Muito precária. Muito precária. Com a privatização deu um impulso violento. Maravilhoso, né? A própria Vale do Rio Doce foi privatizada. Né? Deu uma outra visão à Vale do Rio Doce. Eu acredito, entendeu? Eu tenho pavor dessa estatização, entendeu? Eu penso o seguinte, veja só. É o seguinte, vamos no SAI especificamente. O SAI sempre foi um local de empreguismo. Sim. De corrupção. Eu não falaria corrupção. Não, né? Assim, até recentemente teve. Teve corrupção. Mas eu te falo para você, aquilo sempre foi um problema. Um problema. Né? De político, inclusive. Quer dizer, um problema político e uma solução. Sim. Toninho, a gente tem que olhar para o passado e entender o seguinte. Olha, de fato foi um pioneirismo muito grande a gente ter negociado a instalação do SAAI, ter comandado o SAAI. Valadares foi pioneiro porque senão a gente estava na mão da Copasa, que é um regime muito pior do que a gente tem. Mas deixa eu te falar, não sei se você conhece a história. O SAI foi feito pela Fundação CESP. Né? E quem cuidava daquilo era o Ministério da Saúde. O Ronaldo Perim, ele botou na cabeça, eu falo isso que eu acompanhei isso de perto, ele colocou na cabeça que o SAI fazia buraco, depois o CEMOV tinha que tampar. Quer dizer, tinha que ser as mesmas autarquias. Antigos, né? Então ele foi brigando, tanto que houve uma briga homérica sobre isso aí, entendeu? Agora, qual que é o maior problema hoje que as pessoas precisam entender? Por que é necessário a gente fazer uma parceria público-privada? A Prefeitura de Valadares e o SAAI não tem capacidade de se endividar, não tem capacidade de pedir crédito. Se você não consegue pedir crédito, você não consegue fazer um investimento bilionário, que é o investimento de saneamento básico de Governador Valadares. Não é só levar o esgoto para a estação de tratamento. Nós vamos precisar de refazer toda a nossa malha interna de rede. Você sabe, Tony, que a nossa rede, ela adota um parâmetro de construção que não é mais adotado, né? Esse tubozinho de ferro, né? Que na verdade deve ter amianto, tem várias outras coisas ali. Eu não sei falar a especificação técnica,
você não pode beber a água da torneira. Se você for no Chile, se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, você bebe água da torneira. Porque faz sentido, a água sai limpa do SAAI. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não confio na água do SAAI. Não tem jeito de você não confiar, porque o Ministério Público tirou a água da hora que ela sai dali. Então ela está purificada. O rio está sujo. Os rios são sujos em vários locais. Você acha que lá em Nova York você bebe água purificada porque o rio está limpo? Não é. É o tratamento. O tratamento funciona. Mas porque a rede está toda danificada. Desperdício. A gente tem condições técnicas de resolver isso? Não temos condições. Hoje não temos. Já teve lá no passado. Teve, não foi feito. Foi feito várias conquistas. Nós estamos também aqui também para meter pau em todo mundo do passado. Teve vantagens. O servidor é bom, tem muito servidor competente, mas nós não temos capacidade gerencial. Nós não temos nem pessoas que tenha disponibilidade. E com salário, que venhamos e convenhamos. Você não vai achar um técnico em gestão de saneamento básico com o salário que hoje se paga na autarquia. Você falando de passado, que a gente não vai, né, mexer com o passado, futuro então. Que nota você dá então para o André, nosso prefeito, e de 0 a 10, que nota você daria? Vamos, Jamir! Eu tenho uma relação muito boa com o André, até uma relação de amizade. Fui líder de governo dele, fui secretário de Fazenda. Não é um governo que a gente não possa ter críticas, ele mesmo encara essa questão da crítica, mas eu tenho uma característica que eu acho que o André tem, que ele foi um governo do possível. Diante do cenário que a gente pegou, de uma prefeitura, diante de uma operação Mar de Lama, várias coisas, vários problemas, né, de corrupção. Né? Não só a pandemia, mas nós tivemos um atraso, né? Eu estou até fazendo historicamente aqui, nós tivemos um atraso de repasse do governo Pimentel, que quebrou as prefeituras de Minas Gerais. Isso é verdade. Depois você teve a crise econômica e a crise política. Mudou o governo. Quando muda da Dilma para o Temer, muda também a lógica de aproximação com Brasília. E depois vem o governo Bolsonaro, que era um outro governo. É competente ou incompetente, mas os 2 primeiros anos de qualquer governo, eles são de reconstrução. Então, a gente perdeu 2 anos, aí veio pandemia, veio uma enchente diferente das que vieram. Eu fico imaginando o seguinte... 2 enchentes, né? 2 enchentes. E diante disso, nós não aumentamos a dívida pública. A dívida pública, ela tá num patamar menor do que foi encontrado. Agora, é um governo que eu falo assim, nota 7, nota 8, levando em conta também qual que é o percentual da dívida em relação à receita? Como é que... Existe uma... Tem. Assim, de cabeça eu não sei, mas qual que é o nosso... Nós temos 3 caminhos da dívida, né? A dívida fundada, que é essa dívida de longo prazo, ela está totalmente estabilizada, ela se encerra em 2031, ela vai se encerrando a partir desse ano, e ela se encerra provavelmente em 2031, da gente não dever absolutamente nada. Tem dívida da época do Paulo Fernando, tem dívida da época do Mourão, tem dívida da época da Elisa. E não tem uma dívida feita de dívida fundada do governo André. Isso não teve. Agora, você tem um problema do IPREM. É uma dívida enorme que a gente vai precisar de muita prudência. Porque não adianta você falar que tem uma mágica para resolver. O déficit, né? Porque a gente tem que pensar na Previdência como déficit, não como dívida. Porque dívida não tem. Eu estou pagando em dia a aposentadoria. Mas eu quero saber o seguinte, daqui 10 anos eu vou ter dinheiro para pagar essa aposentadoria? Tem menos gente, né, pagando. Menos gente. Não é nomear mais gente, então? Menos servidor público. Podia ter mais servidor, nomear o pessoal. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, hoje não se contrata mais vigia. Não faz concurso para vigia, você contrata na iniciativa privada. Entendi. Terceirizou, né? Você antes, você não tem mais algumas funções que você tinha, que você não tem mais. Jamir, vamos sair do campo municipal, né? Que o tempo está esgotando. O tempo está acabando, Tony. Qual que é a sua expectativa em relação ao governo Lula? Olha, Tony, se o Lula fosse o Lula de 2002, a expectativa era até positiva, porque em 2002 o Lula era um presidente pragmático. Não desfez o que o Fernando Henrique fez, manteve as reformas liberais que eram fundamentais. Agora, o Lula que tem se apresentado nesses 2 meses
como diz o Tasso Gereissati, não é o Mandela que a classe política estava esperando, né? Que era aquele homem que ia perdoar os seus algozes e ia olhar para o futuro, né? Eu tenho visto muita cabeçada nesse início de governo, muitas brigas que não valem a pena. Por exemplo, brigar com o presidente do Banco Central. Agora, uma habilidade o Lula tem. Ele é um grande camaleão, historicamente, né? Se ele vê que a coisa não vai dar certo, ele pode se regenerar com mais tranquilidade. Agora, eu tenho uma confiança diferente. Não é no governo Lula. Eu acho que o governo Lula não vem com o mesmo gás de 2002. Eu acho que a gente vai ter muitas dificuldades. Agora, a democracia brasileira, ela está melhor. As pessoas estão criticando, mas está melhor. Você sabe por quê? Porque a gente está debatendo a democracia na padaria, no hospital, em casa. Vamos, Jamir, vamos esquecer o Lula. Qual que é o futuro político do Jamir Khalili? Olha, eu... Futuro prefeito? Não, futuro pode ser, né? Próximo que é diferente. Próximo, eu acho que próximo ainda tem muita conversa. Você está em que partido? Eu estou hoje no Progressista. Progressista. PP, não sei se a gente não sei se você sabe, eu sou fundador do... Aí, ó. Do PP? Fui o primeiro presidente do PDS aqui em Valadares, que depois... Eu fui convidado para ir para o PP por causa de uma chapa muito boa para deputado, e realmente eles elegeram um deputado com 31 mil votos, que você sabe que não é nada, 31 mil votos. Eu não tive, mas 31 mil votos para você ser um deputado é praticamente nada para você ser eleito. E eu tenho uma relação muito boa com o Marcelo Aro, que hoje ocupa, né, a presidência, e também vai ser secretário de Estado da Casa Civil do governo Zema. Mas nas conversas que eu tive com ele, a gente não sabe se essa manutenção no PP vai permanecer, porque nem ele sabe se ele vai ficar lá. Hoje, o meu projeto é dar seguimento à minha tarefa, que é ser vereador, e tentar disputar uma renovação do mandato. Agora, as coisas, né, política é muito dinâmica. Muda, né? E a gente pode acontecer. Uma coisa eu tenho certeza, viu, Toninho? Com muita tranquilidade. E você sabe disso. Eu me preparei para isso, né? Eu não faço gestão pública. Você não, sem querer. Jamir, eu votei no você desde a primeira eleição. Exceto agora, na última eleição, que foi o Cadu Lucas, meu filho, né? Que foi candidato a vereador. Mas você tem um perfil, você tem uma boa preparação, é uma pessoa correta, entendeu? Agradeço, fico feliz. Então, eu acho que vai em frente. E a gente tem que construir a cidade. Agora, prefeitura, governo, presidência, é destino, né? Bom, o nosso tempo aqui, né, acabou, meia hora passa rápido, né? O assunto vai desenrolando, é muito assunto, né, Jamir? Você pode voltar, tá? Não vamos chamar de novo. Eu estou à disposição. Ainda mais se tiver o Toninho aqui. Aqui é o seguinte, porque a gente vai conversando, não para mais. O Toninho vai ter que participar agora sempre dos podcasts. Já teve aqui semana atrasada, né, Toninho? Participando de um podcast aqui. Eu tô achando que ele vai ter que vir, que o assunto desenrola, tem muita coisa para falar. E ele é político, né? A vida política dele, né? Foi político, agora, né? O Toninho tem uma grande característica, né? Porque ele tem a experiência das antigas, mas a cabeça aberta da juventude, né? Pois é, se tratar de política, o Toninho tem que estar aqui nessa mesa. Exatamente. E começar a chamar aqui vereador, chamar o prefeito, chamar todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. De vez em quando eu vejo umas coisas, Toninho, da imprensa local, isso eu não estou fazendo... não pode citar o vereador, não pode citar o projeto do vereador, não pode citar o prefeito. Gente, a política está na nossa vida, a gente tem que chamar os vereadores para falar mesmo. Inclusive, eu falei com a Vanilza, falei, Vanilza, vamos chamar o Jamir, que é da bancada do governo, e chamar algum vereador da bancada da oposição, da bancada dos independentes, não sei se tem essa bancada. A gente tem que conversar com todo mundo. E Jamir, quando tiver algum projeto, alguma coisa para passar, procura a gente também. Pode ficar tranquilo. É isso aí, então. Muito obrigado pela participação, Toninho também. E até o nosso próximo podcast ao vivo aqui na Super Telecom. Até mais.